Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 12 e o verso 20. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12 e o verso de número 20. Você tem um novo na fé do seu lado, ajude-o. Ensine de já para ele que Lucas está no Novo Testamento. Amém? Seja um biblista para o seu irmão, neófito na fé. Quantos irmãos encontram, eu, como sempre, quero render graças a Deus por cultuar o seu nome, tendo parte da pregação da palavra, louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Todos encontraram Lucas, capítulo de número 12 e o verso 20. Diz-nos assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A igreja pode ler esse versículo? Vamos lá? Louco, mas Deus lhe disse: forte, sim ou não? Muito forte. Deus dá, Deus tira. Eu quero pregar sobre o tema com uma pergunta metódica que diz dessa forma: sabendo que vamos morrer, como devemos viver? Sabendo que vamos morrer, como devemos viver? Meus amados irmãos, nós que temos conhecimento bíblico sabemos que esse texto lido, ele faz parte de uma história que Jesus contou, falando acerca de um homem muito rico e que tinha sempre o desejo de querer mais. E Jesus diz que os seus bens, a sua riqueza, a sua fazenda aumentou de tal modo que ele teve que alargar os celeiros, os seus termos, para que pudesse comportar todo o seu patrimônio, podemos assim dizer. E depois de fazer isso, para ele chegou à conclusão que ele estava bem. Ele disse: a minha alma agora tudo está bem. Come, bebe, vive para o resto da tua vida. Obviamente, Jesus identificou que o problema daquele homem não era ter riquezas, mas a avareza. Para ele, a vida se limitava na dimensão material. E Jesus exclama dizendo: louco, hoje à noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas aos Coríntios, Paulo já dizia que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Miseráveis em que sentido? Os mais carentes da misericórdia de Deus. Porque o plano de Deus para nós não se limita somente nessa vida. E o fato de Jesus estar
contrariando a avareza deste homem, e as demais passagens da Bíblia, não está dizendo que a gente não possa ter bens ou viver bem, mas a avareza. A Bíblia está nos convocando a viver uma dimensão espiritual. Daí Jesus vai dizer para nós juntarmos tesouros no céu, porque os tesouros da terra os ladrões roubam, os tesouros da terra a ferrugem corrói, as traças corrói, mas os tesouros do céu se acumulam eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós partiremos. Chegará o momento em que nós não estaremos mais no corpo, não estaremos mais na esfera física. Sabendo disso, como nós devemos viver. E eu preparei 3 tópicos para comentar com os irmãos em alguns minutos. Primeiro, na esfera individual. Como é que Deus quer que nós, como igreja do Senhor, vivemos? Como deve ser a vida do crente, a vida daquele que professa a fé em Jesus? Baseado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5 e verso 18, Paulo vai dizer para a igreja, para que esta igreja não viva cheia do vinho, pelo contrário, que esta possa estar cheia do Espírito Santo de Deus. É claro que o apóstolo Paulo, quando faz menção do vinho e do Espírito, Paulo está exatamente contrastando os 2 fatores, porque no mundo greco-romano, vinho era relacionado a Dionísio ou a Baco, que o vinho era a porta de toda orgia, de toda a vida dissoluta. E Paulo está dizendo, em outras palavras, que nós, quanto indivíduos que professamos a nossa fé em Jesus, nós não devemos viver uma vida dissoluta, nós não devemos viver uma vida bregueça, como que dominadas pelo álcool, sem saber o que estamos fazendo. Ainda nesse capítulo de número 5, ainda no verso 17, ele diz, remindo o tempo, por quantos dias são maus. E é interessante também que essa contrastação entre vinho e espírito denota sanidade contra a insanidade. Alguém já disse que o homem que é dominado pelo vinho, ele recebe 3 espíritos. Quando ele começa a beber os primeiros goles, ele recebe o espírito do palhaço. Ele fica brincalhão, ele brinca com todo mundo. Depois ele acrescenta mais uns goles, ele recebe o espírito do leão. Daí ele já não quer mais brincar, ele não quer brincadeira, ele fica brabo, arruma a confusão, e quando acrescenta mais os goles, ele recebe o espírito do porco. Ele amanhece com a cara na lama, ele amanhece com a cara na sarjeta. Mas Paulo está dizendo, não, esse não deve ser o posicionamento do cristão, o posicionamento do indivíduo que professa a fé em Deus. O crente, ele deve ser cheio do Espírito Santo de Deus. Lá em Atos 2, a igreja foi confundida como alguém que estava sob o domínio do vinho, sobre o domínio do álcool, mas na verdade a igreja estava sobre o domínio do Espírito Santo de Deus. Por que, pregador? Porque o crente, quando ele está sob o domínio do Espírito Santo de Deus, ele não muda
muda apenas a sua realidade, ele muda a realidade das pessoas que estão ao seu redor. Assim aconteceu com Moody, assim aconteceu com Charles Spurgeon, assim aconteceu com Finney, assim aconteceu com David Brainerd, assim aconteceu com Adoniram Judson, homens que se propuseram a estar sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de nós partirmos para a glória, Deus não quer que nós vivamos uma vida dissoluta, mas Deus quer que nós vivamos uma vida que faça diferença na vida de outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto, temos feito a diferença na vida de alguém? Temos feito a diferença na vida de uma pessoa? A Bíblia nos diz que quando nós ganhamos uma alma, quando nós resgatamos uma alma, aleluia, esta alma, ela equivale ao mundo inteiro. Então, meu amado irmão, seja dominado, seja minha irmã dominada pelo Espírito Santo de Deus, e as pessoas passarão a te olhar como homem, a te olhar como uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então morreremos, mas precisamos fazer a diferença. Aleluia. Precisamos ser cheios, indivíduos que influenciam a nossa geração. A segunda esfera é a esfera familiar. Como deve ser a nossa casa? Como deve ser a casa de um crente, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Quando nós abrimos a Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 20, aleluia, Deus se dirige ao rei Ezequias, dizendo: Ezequias, põe a tua casa em ordem. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 8, Paulo vai dizer: Timóteo, se esse crente, se esse irmão, ele não cuida dos seus primeiramente, ele negou a fé, e ele se torna pior do que os ímpios. Meus amados irmãos, a casa do crente, ela tem que ter ordem. A casa do cristão, ela tem que ter decência. A casa do cristão, ela tem que ser modelo de família. A casa do cristão, irmãos, ela tem que ser padrão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A casa do cristão tem que ser aquela que o vizinho olha e não diga: olha, meu filho, não brinque com ele. Pelo contrário, mas deve ser uma casa invejável, porque deve ser a casa de um homem, deve ser a casa de uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os livros contam que a casa do então pregador e evangelista notável da Inglaterra, John Wesley, era uma casa fantástica. O pastor Samuel e a pastora Susana, pais de John Wesley, e mais uma dúzia de filhos, eles não permitiam que seus filhos incomodassem a vizinhança, não permitiam que os seus filhos gritassem, não permitiam que os seus filhos desobedecessem, e a vizinhança toda testemunhava: aí mora um homem de Deus, aí mora uma família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a nossa casa precisa ter ordem. A nossa casa precisa ter decência, a nossa casa precisa ser modelo. As famílias estão desconfiguradas, as famílias estão perdidas, mas a nossa família, a nossa casa, louvado seja o nome do Senhor, precisa ser uma casa de Deus. E é interessante que Paulo,
Quando fala a Timóteo no capítulo 5, verso 8, ele diz: Timóteo, tem que cuidar primeiramente dos seus. E às vezes nós caímos no erro de querer cuidar primeiramente dos outros. Mas quando a gente cuida primeiramente dos outros, a gente não tem autoridade. Porque os outros vão olhar para a gente no primeiro conselho e dizer: mas quem é tu para me falar isso, se nem tu faz? Conta-se que o mestre passava todos os dias, no início da manhã, e seu aluno estava na janela de casa. E quando ele voltava no fim da tarde, o aluno também estava na janela da sua casa, olhando para a rua. O mestre chamou ele para o outro lado da rua e pediu para ele olhar para dentro da sua casa. Tem muita gente que vive assim, cuida muito dos outros e se esquece da sua. E Paulo diz: Timóteo, isso é um erro grave. O crente tem que ter uma família estruturada. O crente tem que ter base no lar, porque quando nós somos, as pessoas nos copiam. Quando nós somos, as pessoas nos copiam. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a tua família nessa noite. Que Deus possa estar restaurando a tua casa nessa noite. Que Deus possa estar guiando o teu lar nessa noite. Que os ataques de Satanás caiam por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a tua família seja o modelo de família na terra. Aleluia! Mundo quer destruir a família, mas essa igreja, louvado seja o nome do Senhor, está balizada na palavra, aleluia, para mostrar o padrão de família, o modelo de família, aleluia, a glória de Deus no lar. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Então, como viver na esfera individual? Como viver na esfera familiar? E agora, como viver na comunidade? E aí eu subdividi em duas comunidades. A comunidade ímpia, como nós devemos viver. Sabemos que o mundo, meus amados irmãos, a cada vez mais chega a um nível de insanidade surpreendente. O mundo, a cada momento, vive em um nível de estupidez surpreendente. Lembro-me, quando ainda frequentava as classes de aula tradicionais, os professores diziam: em 2020, o mundo vai estar avançado, no século 21, será o século máximo da humanidade sobre a terra. Mas quando a gente olha, basta um pouquinho de atenção para ver que a cada dia mais o mundo está estúpido e ridicularizando as coisas de Deus. O mundo está insano e ridicularizando os padrões divinos que Deus quer que nós sigamos. E não basta somente ridicularizar, a cada dia nós somos atacados. Mas Pedro diz: meus amados irmãos, santificai-vos a Deus em vossos corações e estejamos prontos para responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da nossa fé. Meus amados irmãos, para nós vivermos na comunidade ímpia nesses dias, nós precisamos, além de estar em conexão com Deus, nós precisamos de fundamento bíblico para responder ao mundo, para curar este mundo das suas loucuras, das suas perversões, das suas insanidades. Meus irmãos, se a igreja não estiver fundamentada na doutrina, quem estará? Se a igreja não estiver apta para responder às inquietações do mundo, quem estará? Nós precisamos estar envolvido com Deus a cada dia, e quando nos perguntarem acerca da nossa fé, nós manifestamos a Ele o poder do Evangelho, que é poderoso para curar, que é poderoso para salvar, que é poderoso para santificar,
que é poderoso para resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já dizia em Mateus capítulo 5, verso 14 e 16, que nós somos a luz desse mundo. E Jesus vai dizer que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quem é essa cidade? Somos nós que estamos sobre a rocha. Se nós temos Deus, o povo vai notar que nós somos diferentes. E ele torna a dizer então que nós somos a luz desse mundo. Quando as pessoas em trevas quiserem inquirir de nós acerca da nossa fé, lance luz. Quando as pessoas estiverem perdidas, seja luz. Quando as pessoas estiverem desesperadas, apresente a razão da minha fé e da sua fé, que é Jesus Cristo Salvador, que salva todo homem, toda mulher, independentemente da sua condição de pecado. O mundo em trevas precisa de um crente em chamas. O mundo em trevas precisa de um crente em chamas. Meu amado irmão, minha amada irmã, a igreja precisa ser a luz do mundo, porque Jesus já disse: tal como a luz, vocês também são sal. E se a igreja não for sal, ela será pisada. Se a igreja não for sal, ela será esmagada, triturada. Mas essa igreja precisa se levantar como luz para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Seja luz. Seja luz. Na comunidade ímpia, nós precisamos estar fundamentados. Aleluia! Pegaram o cristianismo das universidades e jogaram fora, porque foram os cristãos que construíram as universidades. Foi um cristão que descobriu a genética, Mendel. Foi uma pessoa totalmente envolvida com Deus, Albert Einstein, que descobriu uma das maiores e fantásticas leis da física, etc, etc. Mas a universidade, ela tem chutado as questões divinas, a razão. Por isso, Deus quer que nós sejamos luz para o mundo em trevas. A igreja foi posta como solução para esse mundo. Então, antes de você partir para a glória, Jesus quer que você chegue lá como homem e uma mulher de Deus que ganhou almas. Aleluia! Antes de você partir, Deus quer que você seja alguém, aleluia, que ganhou, cuidou e edificou essa vida para Cristo, para o reino de Deus. Judas diz: salva essas pessoas, porque elas estão indo como que para o fogo. Salve-as, arrebatando do fogo. É assim que nós devemos viver como igreja, antes de morrermos. Na comunidade ímpia, a segunda e última, do terceiro subtópico, como nós devemos viver na comunidade cristã, antes de nós morrermos. Como nós devemos viver na comunidade cristã. Meus amados irmãos, os grandes pregadores dizem, e de fato, nós vemos isso por inferência, por interpretação da Bíblia. Ninguém foi chamado para ficar no banco. Todos nós temos uma vocação em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sirvamos na nossa comunidade cristã. Paulo já dizia na sua primeira carta, no capítulo 12, verso 31, procurai, pois, com zelo os melhores dons. Eu acho muito lindo a equivalência dos dons ministeriais, quando Paulo cita: a um deu para evangelista, a outro deu para pastores e mestres, a outros aos profetas. O evangelista é aquele que semeia. O pastor e mestre, que no grego está assim, uma vocação conjunta, pastor e mestre,
é aquele que rega, o profeta é aquele que vigia. Quando há pecado, o profeta se levanta para que essa praga não se prolifere, e Deus dá o crescimento. Então Deus quer, meus amados irmãos, que todos nós estejamos envolvidos na sua mecânica, na mecânica do seu reino. Deus trabalhando em nós, nós trabalhando através de Deus, e o reino crescendo para a glória do seu nome. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: Deus quer usar você. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: Deus quer usar você. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: Deus quer usar você. Portanto, diga a Deus: eis-me aqui. Aleluia! Foi isso que o profeta Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Antes da nossa alma ser recolhida, meus amados irmãos, Deus quer que nós façamos história com nós mesmos. Deus quer que nós façamos história na nossa família. Deus quer que nós façamos história no mundo, e Deus quer que nós sejamos úteis para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E portanto, se Deus nos capturasse nessa noite, como você seria lembrado? Se Deus nos capturasse nessa noite, como você seria lembrada? Quais seriam as 3 palavras que alguém usaria para resumir você? Uma mulher de Deus. Uma mulher de uma família exemplar. Um pregador excelente. Como fez diferença aquela pregação, queridos? A minha vida já mudou por causa de uma informação. A vida de muitas pessoas muda por causa de um conselho, de uma pregação. Ei, Deus quer usar você. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja apático, não seja apática, de limitar-se apenas ao banco, de limitar-se apenas ao seu mundinho, na sua esfera, na sua dimensão secular. Porque eu já conquistei tudo o que eu queria nessa terra. Eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa, uma profissão excelente. Ei, diante dos olhos de Deus, isso é estupidez. Deus quer envolver você um grau a mais. Deus quer envolver você num grau a mais, na esfera espiritual. Deus quer que você seja, aleluia, útil para o reino. Deus quer envolver a sua família na dimensão espiritual. Deus quer que você influencie por onde você anda, e Deus quer que você seja útil na comunidade cristã. Quantos podem dar glória a Deus por essa pregação? Coloque-se de pé nessa noite para nós orarmos. Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens é só na esfera física. E quando tu chegar aqui, sabendo que vamos morrer, como devemos viver? Porque tem muita gente que vive na comunidade cristã, mas não vive como crente. Acontecia com os judeus. Paulo diz: olha, os judeus são blasfemados por outros por causa de vós. Mas Deus quer para nós que vivamos numa dimensão diferente, uma dimensão a mais. Eu tenho a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. Deus diz: sobe mais um degrau, te envolve na dimensão espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia. Você precisa atrair pessoas para o reino. As pessoas precisam te olhar com outros olhos, assim como alguém olhou para Eliseu e disse: ali vai um homem de Deus. Outra dimensão. Homem de Deus, mulher de Deus.